Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa manhã. Antes de lermos, eu queria propor uma reflexão. Imaginemos que alguém lhe procura e diz que está muito interessado na sua vida. E, na verdade, essa pessoa deseja escrever uma biografia autorizada sobre a sua vida. Então, ele senta para conversar contigo, e exatamente com o desejo de perceber como será a dinâmica do livro da sua história, esse escritor então lhe pergunta: na história da sua vida, qual será o ponto alto? Qual será o clímax? Queria que você me dissesse qual é o ponto, qual é aquela situação chave, qual é aquele momento que você gostaria então que o enredo fosse traçado de modo a revelar como o ponto alto da sua jornada. E essa é a minha pergunta para você. Qual seria? Pensa aí na sua história. Ninguém melhor do que você e Deus para conhecer a sua história. Se esse livro fosse escrito, o livro da sua vida, qual seria o clímax? Eu não tenho o poder de sondar corações, nem de perscrutar os pensamentos, mas eu fico imaginando as nossas mentes dando volta e indo a momentos que nos são muito preciosos. Momentos talvez de uma grande vitória. Quem sabe um momento de um milagre diferenciado. Algum momento em que parece que a nossa existência se tornou relevante na humanidade e fomos dignos do aplauso. Talvez a sua mente pode ter encontrado algum desses lugares. Mas eu estou fazendo essa reflexão porque eu gostaria de olhar um texto das Escrituras e pensar um pouquinho sobre qual de fato é o clímax da existência do cristão. Aonde está o ponto alto? Na verdade, olhando para uma história que acredito que seja conhecida de muitos e que ela é muito interessante. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 6. Abram lá. Nós leremos dos versículos de número 8 até o 23, para nós fecharmos essa narrativa tão impressionante. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, dos versículos 8 a 23. Por favor, acompanhe aí a leitura das Escrituras. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com os seus oficiais, o rei da Síria disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria
Chamou ele os seus servos e disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel. É ele que faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O rei da Síria então disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como o exército da Síria, aqui no 18 ele está falando do exército da Síria, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, que é aonde o rei de Israel e o exército de Israel estão, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, que é o exército do rei da Síria. Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu Eliseu: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete. Comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel até aqui. Ó Deus, a tua palavra foi lida. Não deixa que o nosso coração seja aquele terreno duro, espinhoso, com pedregulhos, que a semente não floresce. Ao contrário, faz dos nossos corações terreno fértil para receber a tua palavra, guardá-la e frutificá-la para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a narrativa é digna de um roteiro hollywoodiano, não é verdade? O período aqui é de intensas batalhas. O rei da Síria, ele batalha contra Israel porque ele quer dominá-lo, ele quer vencer, ele quer capturar aquele reino. Mas uma coisa curiosa acontece: todas as vezes que o rei da Síria engendra um novo ataque, planeja uma nova batalha, Deus revela a Eliseu. E Eliseu diz ao rei de Israel: abre o olho, vai ser naquele vale, vão montar emboscadas, vão querer pegá-lo. O rei de Israel se antecipava, armava a guarnição, estava preparado. Quando o exército inimigo vinha para montar a emboscada, eles é que caíam na emboscada. E o rei da Síria já estava muito nervoso, muito irado, porque ele tinha certeza: temos um traidor no nosso meio. Algum dos grandes dos meus generais deve estar contando ao rei de Israel o nosso plano. Então lhe é revelado
olha, tem um profeta lá, o nome dele é Eliseu, e ele alega que ele é assim com o Deus deles, e é o Deus deles que consegue revelar aquilo que o Senhor diz lá na sua câmara de dormir. Então, o rei da Síria diz, tá certo, eu vou pegar esse profeta e vou acabar com a raça dele. E é aqui que a gente chega nesse momento curioso da história. A Bíblia diz que Eliseu está com Geazi, e tudo leva a crer que é Geazi, porque o nome dele é dito no capítulo 5, depois o nome dele é dito no capítulo 8. Esse texto diz que o servo, o ajudante de Eliseu, acorda com os primeiros raios de sol. Eles estão numa cidadezinha chamada Dotã, e quando ele sai, ele consegue ver na cadeia de montanhas em volta da cidade carros, cavalos e fortes tropas cercaram a cidade. E parece que ele sabe o que está acontecendo. Parece que ele tem noção de que armou-se artilharia do inimigo para pegá-los. Porque ele sabe que ele serve Eliseu, que é quem é o profeta de Deus, que tem feito com que os planos dos sírios sejam todos frustrados. E nesse momento, eu pergunto para você, o que é que salta do coração humano quando nós nos vemos num certo tipo de emboscada da vida, onde os nossos olhos só alcançam as grandes forças do mal, simplesmente prontas a nos derrotar? O que é que vem ao coração? Me parece que a expressão bíblica do ajudante de Eliseu é a nossa. Ele vê aquela situação terrível, e ele então, como que acordando Eliseu, no final do versículo 15, ele diz, ai meu Senhor, que faremos? Não tem sido essa uma expressão comum aos nossos corações? Para mim, ela denota desespero e desesperança. Desespero, ai meu Senhor, é uma expressão de dor, é muito comum na nossa sociedade. Acontece alguma coisa, só que nós aqui não é um ai só, a gente fala ai, 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 ai. São vários ais desenfreados, porque você está desesperado. Mas ele une ao desespero a desesperança, porque ele diz, o que faremos? E sabem, queridos, são em momentos assim, em que as situações que nós menos gostaríamos que acontecessem, acontecem. São situações assim, que parece que aquele coração quer ser tomado por um velho homem, que teima em tomar as rédeas, e muitas das vezes nós somos acometidos do desespero e da desesperança, porque a gente simplesmente não entende como é possível acontecer tamanha desgraça, e nós olhamos e não vemos nenhuma esperança. E a minha pergunta é, nesses momentos, o que é que nós mais queremos? Eu vou dizer o que é que na minha avaliação é o que nós mais queremos. Quando a bronca é pesada, quando a situação é completamente acima das nossas forças, quando nós somos como que atropelados pela imprevisibilidade da vida, a gente só tem um clamor de um milagre que mude aquela situação. Se há uma doença, a gente parece que precisa se contentar com a cura. Se é um desemprego, parece que então a solução virá com um novo emprego. Se é uma dificuldade relacional, muitas das vezes familiar, severa e triste, nós só conseguimos nutrir algum fundo de esperança se aquele relacionamento for restaurado. E alguém deve estar aí dizendo, é isso mesmo, Roberto, é isso mesmo.
Se temos um problema, a gente clama ao Senhor pela solução. O texto revela algo diferente. Parece que Deus, na nossa dinâmica da história, Ele realiza milagres, Ele restaura relacionamentos, restaura, Ele abre as portas que estavam fechadas, Ele abre. Mas parece que há uma prioridade que muitas das vezes nós nos esquecemos. Quando Geazi acorda Eliseu, no auge do seu desespero e desesperança, Eliseu tem uma palavra para Geazi. E a palavra dele para Geazi é o versículo 16. Eliseu diz para ele: meu rapaz, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Já viram aquela expressão, que é uma força de expressão, né? Eu e Deus somos maioria. É tão curioso perceber que na didática do Espírito, no auge da bronca pesada, a meta, ou digamos assim, o alvo principal de Deus é revelar para o nosso coração desesperado e desesperançoso de que Deus é maior, de que o nosso único Deus, Ele governa sobre todos os engendros do mal, Ele não perde o seu trono. Muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque a razão do nosso desespero e da nossa desesperança, sabe o que é? É porque os nossos olhos, eles são cativados pelas circunstâncias da vida e ele perde a visão do invisível. É tão lindo, porque Eliseu entra com os dois pés para cima dele dizendo: seu medroso, não tenha medo, muito maior é o que está conosco do que os que estão com o nosso inimigo. Lá no fundo, é como se eu escutasse Geazi dizendo: você pirou, Eliseu. Eles estão com fortes tropas, com carros, com cavalos ao redor dessa cidade. Não tem um soldado de Israel para nos proteger. E você quer dizer que maior é os que estão do nosso lado do que os nossos inimigos? Você pirou. Porque muitas das vezes nós conhecemos a verdade, mas os olhos cativos pelas circunstâncias fazem com que o nosso coração perca a visão do invisível. É por isso que Eliseu, ao invés de clamar por uma solução milagrosa, ele clama para que Deus abra os olhos espirituais de Geazi. Não é curioso isso? Eliseu para no meio daquela situação e diz, versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, abre os olhos dele, para ele ver. Abra os olhos dele para ele ver. O quê? O invisível, que é muito mais verdadeiro e concreto do que o visível. Sabem o que aconteceu? Geazi viu um exército do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele vê carros e cavalos de fogo rodeando por cima. E se vocês me permitem aqui, eu quero então dizer o meu ponto com a minha reflexão inicial. Eu estou cada vez mais persuadido pelas Escrituras de que o clímax da história nunca é o milagre, nunca é o livramento, nunca é a cura, nunca é a libertação. Mas parece que o clímax das Escrituras é quando a gente crê que Deus governa, mesmo quando as circunstâncias demonstram o desespero e a desesperança. Esse é o clímax. Nós adoramos a história de Abraão, e quando o pastor vai ler o texto de Abraão, a gente fala: que massa, o cara e a esposa estéreis, e eles têm um filho.
Só um milagre. Ou então ele levando o filho e ele vai imolar o próprio filho e de repente Deus segura a mão de Abraão e provê um cordeiro e a gente... Mas quando você lê a Bíblia interpretando a própria Bíblia, em Hebreus ele vai dizer, Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, e ele saiu pelo chamado de Deus, sem saber para onde ia. Ele creu no chamado do Senhor. Quantos de nós não sofrem com Abraão, porque do momento que ele recebe uma promessa, de que ele teria uma terra, de que a sua descendência seria como as estrelas dos céus, como as areias do mar, passam-se anos a fio, mas a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a sua justiça. O clímax são os olhos abertos para ver o invisível. Nós gostamos da história de Jó, porque ela chega no final e a gente diz, é isso que eu queria. Eu queria que eu ganhasse o dobro de tudo que eu tinha. É isso aí, ó. É isso aí que eu queria. Mas quando você lê o texto, você percebe que Jó, quando ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando ele diz isso, ele não tem nenhum bem, ele está completamente tomado das suas chagas e doenças, ele ainda não tem nenhum filho, mas ele viu a glória de Deus. Os 3 últimos versículos antes, os 3 últimos capítulos antes de Jó 41, revelam que Deus está abrindo os olhos espirituais dele, para dizendo, Jó, veja o invisível, eu governo. Mesmo que Satanás esteja usando da sua artilharia, das suas artimanhas, para lhe destruir, para lhe ceifar todas as coisas, eu continuo governando. E Jó é restaurado porque ele crê no invisível, não porque as circunstâncias mudaram. Caminha pelas Escrituras, vai para os amigos de Daniel, adoramos aquela história, contamos na escola dominical, eles são jogados na fornalha, e tem o 4º homem da fornalha, e a gente sempre põe eles lá dançando, né? A alegria, e um negócio maravilhoso, mas o clímax não é ali. O clímax é quando o rei Nabucodonosor, o imperador do mundo, chama aqueles jovenzinhos e diz, a estátua está pronta, vamos tocar o pífaro, e vocês vão se ajoelhar e adorar. E eles dizem, fica o rei sabendo que nós não nos ajoelharemos, nem adoraremos. E o nosso Deus a quem servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, nós não seremos infiéis. O clímax nunca foi a concretização dos milagres, porque os milagres, eles são maravilhosos, mas eles não resolvem o coração. Porque se fosse, nós não estaríamos diante de um Geazi em crise. Sabe por quê? Vou dizer para vocês, é só vocês folhearem. Se você folheia segundo o livro dos reis, você vai ver que Geazi acompanhou Eliseu, multiplicando os pães para alimentar os homens, viu ele pedindo a Deus para que uma mulher estéril tivesse um filho, ele viu um machado flutuar, ele viu um menino morto ressuscitar. Muitas das vezes nós passamos a vida assim, se acontecesse algum milagre, eu ia crer. Rapaz, se eu vivesse na época de um Eliseu, meu amigo, olha, você ia ver um cara crente. Não, não é não. Não, não é não. Você passa pelas Escrituras, o que muda a forma como nós vivemos, são os olhos do nosso coração abertos para o invisível. Você entra no Novo Testamento, Atos 16, você está com Paulo e Silas, eles passam o dia pregando o Evangelho, eles expulsam o demônio, eles estão servindo o Senhor. O que eles levam em troca?
As pessoas fazem um ardil, levantam mentiras, levam ao julgamento injusto, eles têm suas roupas rasgadas, eles são açoitados, eles não têm direito de defesa, eles são levados ao cárcere, e lá no cárcere é o cárcere interior, eles têm os pés presos no tronco, eles apanham, é meia-noite, eles estão com fome, com sede, com os vergões abertos, sem roupas, com frio, e eles estão louvando ao Senhor e orando ao Senhor. Quem faz isso? Quem vê o invisível. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. O clímax da história bíblica é o caminho de fé. É gente que está no Brasil, onde as pessoas estão completamente desesperadas e desesperançosas. Mas consegue enxergar que Deus está trabalhando em tudo isso aí. Consegue ter os olhos espirituais abertos. Porque é isso que cura o coração. É isso que restaura a nossa caminhada. E eu queria então fazer uma pergunta. Como é que isso acontece? Como é que nós chegamos no clímax? De quando o relacionamento dentro de casa rompeu, quando a tragédia aportou-se no filho, quem sabe no cônjuge, quem sabe o emprego que perdeu. Como que é que você consegue não descambar para o desespero e a desesperança? A Bíblia revela, são duas coisas. A primeira, você precisa da verdade, você precisa da palavra de Deus. E a palavra de Deus para você nessa manhã é: olha aqui para mim, muito maior são aqueles que estão conosco do que os que estão com os inimigos. Essa é a palavra de Deus. Se você não estuda a palavra de Deus, você não consegue alimentar a abertura dos olhos espirituais. Não. Porque quando você lê as Escrituras, você vai ver o Senhor dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, Ele fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam, e você vai lendo a verdade, e você vai chegar no Salmo, que diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem, e os livra, e você pode, como Geazi, ter os olhos abertos, em meio às circunstâncias mais difíceis da vida, e enxergar que Deus não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Você precisa da verdade. É Jesus quem diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quando você fizer isso, você vai ver no dia mau da sua vida ressoar lá nos seus ouvidos: eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca está sozinho. Isso muda. Você tem que conhecer. É por isso que o alimento devocional tem que ser diário. Quantos de nós aqui não tem histórias para contar de dias que seriam dias talvez dos mais difíceis, mas de repente você tira um tempo, ouve uma mensagem, você lê um texto, parece que algo transforma. As circunstâncias são as mesmas, mas alguma coisa aconteceu. Eu vou lhe dizer o que é. É o Espírito abrindo a sua compreensão para ver o invisível de Deus, que nunca perdeu o controle. Nós lemos no início aqui um dos salmos que eu mais gosto, o Salmo 139, porque lá diz que para onde você for, Deus está junto. Se eu tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E se as trevas tomarem conta, as trevas não te serão escuras, porque o Senhor formou o meu interior, o Senhor me teceu no seio de minha mãe.
Certo, mas e a incerteza da vida? Nada de incerteza. Todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E esse negócio de um Deus soberano, ele é um combustível para você. Quando os olhos das circunstâncias não conseguem lhe trazer nada diferente do desespero e da desesperança, os olhos da fé lhe trazem tranquilidade e confiança. Mas além de conhecer a verdade, você precisa também de quê para acessar o invisível? Da oração. Veja que a gente estuda as escrituras e parece que nós voltamos àquele basicão. Sabe o que você precisa? Você precisa da leitura das escrituras. E você precisa da oração. Eliseu para tudo. Os exércitos estão para descer. Era a hora dele falar assim, pega quem que é o veloz? Quem que corre mais? Manda correr lá no rei, manda o exército, manda vir. No auge do momento em que a vida corria perigo, Eliseu para e ora. E ora para quê? Ele não ora para o problema ser resolvido. Ele ora para o coração do seu moço ser resolvido. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Vocês estão entendendo a dinâmica? Você já pensou, você recebeu uma notícia drástica, terrível, quem sabe de doença, quem sabe uma bomba que instala normalmente em casa, uma crise no relacionamento, um emprego que se perde, e você cai de joelhos, e a sua primeira oração é dizendo, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o invisível. Abre meus olhos para que eu possa continuar a perceber que o Senhor trabalha por aqueles que te amam. E eu quero dizer aos irmãos que parece que Deus gosta desse tipo de oração. Eu estou dizendo que gosta porque é a Bíblia quem diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que o conhece saiba que ele exista e que ele se torne o galardoador daqueles que o buscam. Deus gosta de gente que quer, no auge das complicações, desenvolver a fé e não ver as coisas visíveis. Porque ver o invisível é viver pela fé. Sabe quando você não tem nada mais que você possa fazer? E você então olha para a verdade das Escrituras e você busca o Senhor em oração, dizendo, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Abra os olhos do meu coração. Vocês se lembram como é que Paulo diz aos crentes lá de Éfeso? Ele diz que ele ora por eles, para que Deus revele o pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do coração, saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança, qual é a suprema grandeza do poder de Deus para com aqueles que creem, segundo a eficácia do poder de Deus, que também ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, que está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas. Paulo diz, eu oro por vocês, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês vejam a grandeza do poder de Deus que opera em Cristo, e o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, opera em vocês. Esse é o milagre, queridos. E a gente acessa o verdadeiro clímax da vida do crente, conhecendo a palavra e o buscando em oração. Porque isso muda os processos do coração, o desespero e a desesperança. Mesmo quando as circunstâncias não mudam, eles dão lugar a paz e a confiança, porque Deus governa sobre todas as coisas. E por fim, qual é a consequência disso em nós? O texto termina dizendo que aquele exército inimigo, então,
ele resolve descer para pegar o profeta. E o profeta ora, eles ficam cegos, e o profeta então vai e fala: vocês estão procurando, não é? Um homem de Deus, veja, eu vou levar vocês até onde ele está. E é o próprio Eliseu. Mas aqui não tem uma mentira não, porque ele leva para Samaria, e lá em Samaria ele está mesmo. Fala: vem cá que eu vou mostrar onde ele está. E chega lá, ele está mesmo. Só que ele queria mostrar como que Deus age. E quando ocorre o milagre, que é o exército inimigo ficar cego e ser levado até Samaria, onde estava o exército de Israel e o rei, o que o rei diz? É interessante, né? Porque ele repete, ele diz: feri-los-ei, feri-los-ei. Parece que ele está doido para então dizer: teve um milagre e nós destruímos. E Eliseu diz: não. Preste atenção, rei. Essa vitória, ela é uma vitória de Deus. Não é a nossa beleza, não é a nossa inteligência, não é a nossa virtude, não é a nossa capacidade bélica, não é a nossa estratagema, nada, é intervenção milagrosa de Deus. Essa é a primeira consequência. Quando você tem os olhos espirituais abertos e sabe que Deus não dormita nem dorme e que Ele luta pelos seus, você, no dia que talvez uma porta se abriu, então de repente você passou naquela prova, ou então aquele emprego te chamou, ou então aquele relacionamento que foi trucidado foi restaurado, ou então aquela situação trágica foi de uma maneira sensacional, ela foi resolvida. Você vai ser incapaz de bater no peito para contar a história, para dizer assim: mas deixa eu falar também o que eu fiz. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu fui lá, e eu fiz aquilo aqui, e eu fiz mas não sei o quê, e olha como é que eu fui esperto, eu falei com não sei quem, eu falei com não sei o outro, e eu fiz isso daqui. Você vai ser incapaz, porque quem tem os olhos abertos para o invisível, ele sabe que ninguém tem nada se do céu não lhe for dado, e que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. E você vai ser capaz de, no auge talvez dos milagres mais fantásticos que Deus na sua misericórdia lhe der, você vai ser capaz de abaixar a cabeça e dizer: se não fosse o Senhor, há muito eu já teria perecido. Isso é coisa do Senhor. Eu não tenho glória a receber, eu não tenho virtudes, eu não tenho inteligência, eu não tenho nada para que os aplausos sejam meus. Nós olharemos para a história da nossa vida e glorificaremos a Deus, quando de repente na sua bondade, Ele nos deu uma grande vitória. Segunda consequência, quando você tem os olhos espirituais abertos, você é capaz de exercer graça e misericórdia para quem não merece, para os próprios inimigos. Uau! Com essa o rei parece que não contava. Eliseu diz: não, rei, eu trouxe eles aqui para que nós reconhecêssemos o poder de Deus. É Deus quem está entregando. Sabe o que você vai fazer, rei? Eles estão com fome. Prepara um banquete. O quê? Para os meus inimigos? Não. É isso que o rei faz? Não, eu gosto aqui do rei Jorão, porque quando você sabe que Deus governa, preste atenção no que eu vou dizer, quando você sabe que Deus governa, você não tem dificuldade para ser fiel. Eu vou falar de novo. Quando você sabe que Deus governa, você não tem dificuldade para ser fiel à palavra de Deus. É para amar os inimigos? É para dar água ao inimigo que tem sede? É para dar comida ao inimigo que está com fome? É para ser fiel ao meu cônjuge até o fim? É para orar pelas minhas autoridades? É para dar o dízimo?
É para não vencer o mal com o mal? É para perdoar? É para abençoar os que perseguem? É para suportar? É para servir? É para rebaixar? Quando você tem os olhos espirituais abertos, nada é impedimento para a fidelidade. Porque você sabe o Deus que você serve. E você não perdoa, não serve, você não ama pelas condições do outro. Você faz isso porque esse é o padrão de Deus com você. Sabe o que o texto está mostrando aqui, queridos? O texto está revelando para nós aquilo que Deus fez conosco. Nós éramos por natureza inimigos de Deus. Nós éramos esse exército inimigo que lá no Éden quisemos tomar o lugar de Deus, sermos como Deus, e a rebelião contra o Senhor toma conta, é fruto, nós vemos todos os dias na televisão, nos noticiários, que o ser humano, ele quer zombar de Deus, ele quer ser o centro, ele quer fazer o que ele quer mergulhar nos seus prazeres insensatos, ele quer viver longe de Deus. Deus já deveria ter nos fulminado. De repente, o próprio Deus se encarna, vem em forma humana, Ele se humilha, assume a forma de servo, é fiel até o fim, para que Ele fosse condenado no nosso lugar e preparasse um banquete para que nós, inimigos por natureza, fôssemos reconciliados com Ele. Sabe, queridos, quando você tem a visão desse invisível, você é capaz de amar e de ser gracioso e misericordioso, talvez com aqueles que queriam te destruir. Talvez com aqueles que quiseram lhe passar a perna. Talvez com aqueles que algum dia tiveram estratagemas e engendros contra você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado se o seu coração desenvolve aquele senso de tomara que morra. Ou então, bem feito, ha, 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 ha. Pode ser que você continua com seus olhos apenas no plano das circunstâncias materiais. Porque quando nós temos os nossos olhos no plano espiritual, Romanos 12 diz: não vos vingueis a vós mesmos, dei lugar à ira de Deus. Deus que diz que a Ele pertence a vingança, Ele vai retribuir. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque quando você faz isso, você amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. E esse texto é uma prova de como isso acontece. Aquele exército inimigo que de repente tem os olhos abertos, quando eles estão tomados pelo exército de Israel, eles sabem que vão morrer. E eles ganham um banquete, diz o texto que eles vão embora. E eles não se voltam mais contra Israel. Certamente porque a cabeça deles foi tomada de brasas vivas, dizendo: o que é isso? Como é que Israel tinha tudo para nos destruir e não destrói? Durante o reinado desse rei, naturalmente no futuro a Síria volta, mas o texto termina no versículo 23 dizendo: e da parte da Síria não houve mais investidas contra Israel. Que aplicação nós poderíamos fazer para nós nesses instantes? A primeira aplicação eu penso que a prioridade para nós, queridos, não é termos os nossos problemas resolvidos. Não é. A prioridade para nós é crermos que Deus governa. A prioridade para nós é crermos que esse exército de fogo, ele está aí. Talvez você esteja aí dizendo: Roberto, você fala isso porque você não conhece o que eu padeço, a minha história, as complicações. E outra, nessa história aí, ele viu o invisível, mas o milagre veio rapidinho, né? Tem anos que eu venho sofrendo e clamo e parece que Deus não me ouve. Ah, é? É? Deixa eu te contar uma curiosidade. Que lugar aconteceu essa história que nós lemos? Dotã. Só existe em um outro lugar da Bíblia uma narrativa nesse lugar. Sabem qual é? Só existe um único outro lugar das Escrituras em que há uma narrativa que ocorre em Dotã.
Sabe que lugar que é? Eu vou lhe dizer. É quando os irmãos de José pegam ele, jogam numa cisterna para morrer e depois vendem como escravo. A Bíblia diz que aquilo aconteceu em Dotã. Roberto, não entendi o seu ponto. Eu vou lhe dizer. José, eu fico imaginando, ele sendo alvo do complô dos seus irmãos. Ele estava seguindo as instruções do seu pai. Ele foi ver aonde os meninos estavam para dar notícia. E ele foi alvo da maldade, do complô, da violência, do escárnio. E ele não só apanha, vai para o fundo do poço, como é vendido como escravo. E eu fico imaginando que José está naquele momento clamando a Deus, dizendo: não deixa, Senhor, não deixa que eles façam isso, não deixa que eu seja vendido como escravo, não permita. E essa oração de José não foi ouvida. Ao contrário, dali para frente parece que a coisa só piora. E ele então vai e é vendido como escravo agora para Potifar, e lá uma esposa de Potifar levanta uma calúnia contra ele, dizendo que ele intentara contra o seu corpo, e ele então é injustamente preso, e depois na prisão ele é esquecido. Na verdade, queridos, durante aquele período em que José foi alvo do complô e da maldade dos irmãos em Dotã, esse exército de fogo já estava lá. E por mais que pareça que as orações de José não foram respondidas, não foram porque José não tem a visão da eternidade. Décadas depois, quando José percebe que não só a vida dele, como de toda a sua família e a sua nação foi preservada, ele olha para os irmãos e diz: vocês intentaram o mal, mas havia uma mão invisível que estava lá em Dotã, e essa mão invisível me guiou para o Egito, me guiou para a prisão, me trouxe a ser governador, para que a nossa família e o nosso povo não perecesse. Sabe, queridos, pode ser que durante esse tempo da sua vida, você nunca tenha um discernimento das razões pelas quais determinada circunstância aconteceu. Mas a aplicação que eu tiro é: a prioridade nunca é saber o porquê aconteceu, mas é ter a plena convicção de que o Senhor sempre esteve lá. E quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, nós precisamos interpretar esse versículo da maneira correta. O texto não está dizendo que todas as coisas são boas, e nem está dizendo que o bem é aquele no seu conceito. A Bíblia está dizendo que todas as coisas, elas cooperarão para um bem maior, que é Deus realizar os propósitos dele na sua vida. Portanto, circunstâncias e condições que são terríveis, quem sabe do país, quem sabe da sua vizinhança, quem sabe do seu lar, quem sabe na igreja, quem sabe no trabalho, não querem dizer que Deus perdeu o trono ou que Ele não governa, é o contrário. Nós precisamos ter os olhos do nosso coração abertos para, durante toda a caminhada da vida, enxergarmos o invisível, que é muito mais real do que o visível, e termos a convicção de que Deus continua trabalhando para aqueles que nele creem. E cumprirá os propósitos dele ao final, porque ele governa. Eu encerro com uma pequena história que certamente já contei aqui várias vezes, mas existem alguns eventos que ocorrem na nossa vida que nos impactam tanto, que sempre parece que Deus nos faz lembrar, como que para nos ajudar a aplicar na nossa vida os princípios da palavra dele. Há alguns anos atrás, eu ainda morava em Brasília, e a minha mãe, ela me pediu para a gente visitar uma missionária que estava muito doente. Na verdade, ela tinha tido um câncer, e aquele câncer, então, ele sofre uma metástase, e ele assumiu já vários órgãos, e os médicos tinham dito à família: leve ela para casa, porque aqui no hospital é muito mais sofrido para ela, e nós não temos mais o que fazer.
Era uma missionária norte-americana que tinha passado 40 anos aqui no Brasil. Então nós fomos lá na missão Amide, ela morava numa missão. E quando nós chegamos, o marido dela nos recebeu, e a gente então chegou e ele disse: eita, ela vai ficar muito feliz de ver vocês, vamos lá. Então quando a gente foi até o quarto onde a missionária Ida, o nome dela, onde ela estava, a porta estava entreaberta e ela estava dormindo. Então nós ficamos ali os três parados. E tinha uma banqueta assim, no pé do portal. Eu sentei. E a minha mãe pegou no braço ali do marido da missionária, como que puxando de volta, né, ali para a sala, certamente para indagar como é que estavam as coisas e as circunstâncias e as condições. E nesse ínterim que eles foram, eu estou ali sentado olhando para ela acordou. Ela me viu, me reconheceu e disse: Roberto, que bom você aqui. Aquele sotaque, bom demais. Eu levantei e falei: ô dona Ida, a gente veio ver a senhora, né? Bom é para nós poder vê-la. Ela: ai, que coisa boa. Eu falei: pera aí que eu vou ali chamar minha mãe. Que ela veio, ela falou assim: só um minuto, Roberto. Eu falei: pois não. Ela disse: você me faz um favor? Eu digo: é claro, dona Ida, pode pedir. Ela falou assim: Roberto, você ora e pede a Deus para eu morrer hoje? Eu tenho uma boa capacidade, que é de ficar quieto. Quando eu não sei o que fazer, eu fico quieto, não falo nada. E eu fiquei quieto, e naquele meu silêncio, a dona Ida começou a falar. Ela disse: há mais de 50 anos, o meu Senhor me encontrou. Ele mudou a minha vida. E Ele me chamou para vir ser missionária aqui no Brasil. E passaram-se mais de 40 anos, sem que em nenhum momento eu estivesse sozinha. Mas eu sei que eu já completei o ministério que eu recebi do Senhor Jesus nessa terra. E eu quero ir para casa. Eu estou com saudade de casa. Eu queria abraçar o meu Jesus hoje. Uau! Ora, Roberto. Eu sei que a curiosidade normalmente atiça, então, para que ninguém venha me procurar para dizer: Roberto, o que você fez? O que você fez? Eu orei e não tive coragem de pedir a Deus para levar ela naquele dia. Eu acho que esse é um tema até teológico, a gente devia depois discutir como é que faz. Mas eu orei dizendo: Senhor, eu estou aqui impactado com a tua serva. E eu sei que o Senhor conhece os desejos do coração dela. E nós nos submetemos à tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, faz a tua vontade. E minha oração não é forte não, porque ela não morreu não. Demorou ali mais uma semana, mais ou menos, e Deus a levou. E eu lembrei esses dias, porque nós estávamos com a presidente da mídia aqui em casa, e ela resolveu nos contar a história da morte da dona Ida, porque elas faziam uma vigília lá. E todas foram chamadas, e a moça que estava com ela no horário, ela dizia: Ana, que é a presidente da mídia, ela começou a sorrir, e os olhos azuizinhos dela que estavam mortos, eles estavam acesos, e ela morreu rindo, com os olhos brilhando. O que é capaz de fazer alguém enfrentar seus últimos momentos com as dores e o sofrimento de um câncer metastático, com um sorriso e com um brilho nos olhos? Só tem uma coisa. Só tem uma coisa. É alguém que vê o invisível. É alguém que vê o Deus que governa. É alguém que sabe que não somos turistas por aqui, mas peregrinos
indo para casa. Querido, que Deus aqueça a sua fé. Leve embora o desespero e a desesperança. Lhe encha de paz e confiança para abençoar os próprios inimigos e estar pronto para o dia que o Senhor quiser nos levar para casa. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor governa. E o que sara o nosso coração não é experimentarmos talvez grandes eventos e milagres, mas é experimentarmos os olhos do coração abertos para compreender a tua grandeza, para compreender o teu amor, para enxergar a salvação em Cristo, para saber que o Senhor não dorme, para saber que o Senhor continua à nossa frente, para saber que nós podemos confiar em Ti. Ó Senhor, faz esse milagre para que na história da nossa vida, quando forem escrevê-la, o clímax, o ponto alto, seja aquele momento em que os nossos olhos estiveram abertos para enxergar o invisível e o nosso coração transformou o desespero e a desesperança em paz e confiança, porque o Senhor nunca nos abandona e o Senhor nos levará de volta para casa. Ah, Senhor, faz a tua palavra viva em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.